Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à segunda audição do dia, desta feita à Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, IGAMA-OT, e começo naturalmente por agradecer muito a presença, a disponibilidade e a colaboração do Sr. Inspetor-Geral do IGAMA-OT, o Dr. José Brito e Silva, assim como o Sr. Fernando Salgado Alves, que estão aqui para poder esclarecer as questões que forem suscitadas no âmbito da nossa comissão. Dizer apenas que esta audição surge na sequência de uma audiência que foi feita à Associação de Recuperação do Talagenal e também de uma audição de peticionários que teve lugar aqui também durante o mês de junho e que tem a ver com uma série de cortes rasos na Serra da Lousã, pelo menos foi assim que nos foi apresentado. Nós vamos ter aqui uma apresentação do requerimento por parte do partido que teve a iniciativa, e neste caso foi o Partido Chega. Depois haverá oportunidade para o IGAMA-OT fazer uma exposição oral de cerca de 10 minutos. Teremos depois uma ronda de todos os partidos e, para concluir a audição, o IGAMA-OT terá mais 15 minutos para poder responder às questões que forem suscitadas. E neste contexto, dando início, passo de imediato a palavra ao grupo parlamentar do partido o Chega, na pessoa do Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes, não, Raul Melo. Raul Melo, faz favor, 3 minutos para a apresentação do requerimento. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, representantes da IGAMA-OT. Desde já, quero começar por agradecer a vossa presença nesta audição, que foi requerida pelo Grupo Parlamentar do Chega, para abordar uma questão de extrema gravidade, que é a falta de fiscalização eficaz e a inação perante a destruição da Serra da Lousã. Esta audição não é um mero formalismo, é mais uma exigência de transparência, responsabilidade e ação concreta. Estamos a falar de um património natural protegido, inserido na Rede Natura 2000 e na Reserva Ecológica Nacional, onde foram destruídos 142 hectares de floresta, incluindo 75 hectares de terrenos públicos. Esta destruição não aconteceu de um dia para o outro. Desde 2021, que a Associação de Recuperação do Talagenal tem feito inúmeras denúncias detalhadas e persistentes, alertando para crimes ambientais que continuaram sem travão. A IGAMA-OT, enquanto entidade responsável pela inspeção e fiscalização do cumprimento das normas ambientais, tem a obrigação de assegurar que estas práticas não ocorram. Contudo, o que vemos é uma demora inexplicável e uma falta de resultados concretos. Assim, quero deixar desde já aqui algumas questões que acho que são fundamentais para esta audição. Por que motivo a IGAMA-OT não agiu preventivamente após as primeiras denúncias em 2021? Que inspeções foram realizadas para travar esta devastação e apurar as responsabilidades? Foram identificados os responsáveis e aplicadas sanções efetivas? Esta audição é uma oportunidade para esclarecermos por que razão o sistema de fiscalização falhou de forma tão gritante e para perceber como o IGAMA-OT pretende corrigir estas falhas no futuro. Os portugueses não podem continuar a assistir à destruição do seu património natural com a sensação de que nada é feito e que ninguém é punido. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Sr. Inspetor-Geral, Dr. José Brito e Silva, para uma exposição que pode ir até cerca de 10 minutos. Faz favor, Sr. Inspetor. Antes de mais, agradecer a esta Comissão, na pessoa do Sr. Presidente e aos Srs. Deputados por receberem a IGAMA-OT, com todo o gosto que aqui estou. Antes de entrar propriamente na exposição inicial que tenho preparada e pegando nas questões concretas colocadas pelo Sr. Deputado Raul Melo, importa esclarecer que a IGAMA-OT não é um órgão de fiscalização. A IGAMA-OT é um órgão de controle de segundo grau
É um órgão de controle de segundo grau que tem competências próprias definidas na lei, que tem a ver com os instrumentos de ordenamento do território ao nível nacional e tem como competências verificar se os órgãos de fiscalização exercem as suas competências. Ora, órgão de fiscalização e controle em termos de Rede Natura e de REN é o ICNF, é a Câmara Municipal, são os CCDRs, não é a Gama-OT. Se o sistema de fiscalização, neste caso, falhou ou não, eu penso que o ICNF, que está também agendado para esta comissão, terá uma palavra mais consolidada, mais conhecedora sobre essa matéria. Como digo, não sendo a Gama-OT um órgão de fiscalização nesta matéria, mas um órgão de fiscalização daqueles que têm poderes de fiscalização, se exercem ou não exercem as suas competências, se exercem legalmente ou tempestivamente, isto é diferente de usurpar competências dos órgãos de fiscalização. Feita esta nota inicial e sobre a questão em concreto que aqui nos traz, eu direi o seguinte. Em agosto de 2020, deram entrada na Gama-OT 2 denúncias relacionadas com o abate de árvores em corte raso na Serra da Lousã, em área inserida na Rede Natura 2000 do município de Lousã, uma da Associação de Recuperação de Talagenal, a outra da Câmara Municipal de Lousã, as quais, pela natureza dos atos denunciados e atentas às competências em razão da matéria, fiscalização, foram encaminhadas ao ICNF, do que se deu conhecimento aos denunciantes. No início de novembro de 2021, aditaram-se ao processo mais 2 denúncias evidenciando a ocorrência no mesmo local de cortes de árvores sem emissão do manifesto respectivo. A repetição em novembro de 2021 de matéria denunciada em agosto de 2020 levou a Gama-OT a concluir que a ação das entidades detentoras de competências de controle prévio e de fiscalização em Rede Natura 2000 e de Reserva Ecológica, ICNF e Câmara de Lousã, poderia não se ter mostrado bastante para responder à situação denunciada. Nessa circunstância, a Gama-OT decidiu desencadear o seu próprio processo e desencadear audiências próprias para averiguar dessa aparente inação. Assim, solicitou ao ICNF avaliação de compatibilidade das intervenções com o Programa Regional de Ordenamento do Território de Ordenamento Florestal do Centro Litoral, aprovado pela Portaria 56 de 2009. A avaliação da compatibilidade das intervenções com as orientações para a gestão territorial da Zona Especial de Conservação da Serra do Lousã, relativamente às medidas de conservação das espécies da fauna e da flora, à luz do Plano Setorial da Rede Natura 2000. Averiguação da situação por referência aos manifestos de corte e articulação com a CCDR Centro atenta à interferência da ação denunciada com a Reserva Ecológica Nacional. Além disto, a Gama-OT pediu também à Câmara Municipal a avaliação da conformidade das intervenções denunciadas com as normas decorrentes do seu PDM. Após a abertura do processo, deram entrada na Gama-OT 2 novas denúncias, a que se editaram no decurso da instrução outras 3. Em todas elas, tendo sido prestada informação aos reclamantes sobre o desenvolvimento em curso das diligências solicitadas pela Gama-OT ao ICNF e à Câmara Municipal de Lousã. Analisados os elementos escolhidos, concluiu a Gama-OT o seguinte. A zona onde ocorreu o corte raso, objeto das denúncias, era maioritariamente constituída por povoamentos adultos de Pinheiro Bravo e núcleos de castanheiros e outras folhosas, não estando abrangida pelo regime florestal, por nenhum plano de gestão florestal, nem por corredores ecológicos espacializados na carta de síntese do PROF-CL, Plano Regional de Ordenamento Florestal. Segundo o ICNF, não foram encontradas evidências de corte de exemplares de espécies florestais protegidas
nomeadamente de sobreiro, de azinheiro ou de azevinho. A zona em causa integra-se nas definidas no PROF-CL áreas sensíveis com interferência em solos afetos à REN, sujeito ao cumprimento de normas de civicultura, às normas gerais de civicultura e aos modelos de civicultura a adotar à sub-região homogénea. Segundo o ICNF, em consequência da extensão da área sujeita à corte, eram já evidentes no terreno sinais de erosão com consequências negativas, na linha d'água e nas vias de comunicação. Termos em que concluiu que tais ações violaram aquelas normas de civicultura transpostas para o PDM de Lausanne, em que a função de proteção contra a erosão da rede hidrográfica e da biodiversidade se sobrepõe às funções de produção. Concluiu também a IGAMA-OT que as ações denunciadas, por implicarem a realização de escavações e aterros em áreas incluídas na reserva ecológica delimitada na planta de condicionantes do PDM de Lausanne, violaram o regime jurídico da REN, o que determinou a instauração de processos de contraordenação por parte da CCDR Centro. De acordo com o estabelecido no regime jurídico da Rede Natura 2000, a operação de corte denunciada não estava sujeita a parecer do ICNF, uma vez que a intervenção não envolveu a alteração do uso do solo, como não contrariou as orientações para a gestão territorial deste sítio de Reserva Natura 2000 ZEC da Serra da Lausanne, constituindo, no entanto, infração ao disposto na linha do número 2 do artigo 9 desse regime, por implicar a abertura de novas vias de comunicação, bem como o alargamento das existentes, sem parecer prévio do ECM, termos, aliás, em que este levantou também o respectivo auto de notícia que reencaminhou para a CCDR para efeitos de instauração, instrução e decisão. Por ainda a IGAMA-OT que pelo menos uma das ações denunciadas ocorreu sem manifesto de corte, circunstância que determinou a elaboração de novo auto de notícia pela ação. Pelo menos desde agosto de 2000, data da denúncia IGAMA-OT da Câmara Municipal de Lausanne, que a Câmara de Lausanne tem conhecimento dos factos e que os mesmos violavam o regulamento do seu PDM. Pelo que, em vez de denunciar esses factos à IGAMA-OT, deveria logo em 2000 ter exercido as competências que lhe estão legalmente cometidas, designadamente no regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial e atuado nos termos desse regime, como aliás foi instado a fazer pela IGAMA-OT. Fosse por embargos, logo em 2000, fosse por PCOs, se isso tem acontecido, provavelmente a situação seria diversa. Todas as conclusões apuradas na apreciação da IGAMA-OT foram transmitidas às entidades detentoras de competências de controle prévio e de fiscalização no quadro da denúncia em apreço, ICNF, CCDRC e Câmara Municipal de Lausanne. Sendo que, em matéria de REN e de Reserva Natura 2000, as do perímetro de atribuições da IGAMA-OT, o ICNF e a CCDRC, com os autos de notícia levantados, com os PCOs, os processos de contraordenação instaurados e as coimas aplicadas, vieram ilustrar as medidas que, no entender destas, enquanto entidades de controle prévio e fiscalização, eram as necessárias e adequadas ao caso no quadro legislativo em vigor. Na sequência do que, por não subsistir matéria sobre a qual os seus serviços devessem continuar a exercer a atuação, a IGAMA-OT promoveu o arquivamento do seu processo, não sem antes, porém, informar a Câmara Municipal de Lausanne do seu dever de atuar no âmbito da violação do seu PDM, ademais, quando mais de metade da área denunciada, 75 hectares, eram propriedade da Câmara. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Inspetor-Geral, muito obrigado pela sua exposição e até pelo cumprimento escrupuloso do tempo, que nos estava adstrito, e passamos de imediato
à intervenção dos partidos. Começo pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sra. Deputada Raquel Ferreira, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço a presença dos senhores representantes da IGAMAOT e depois do que nos explanaram acerca das suas, portanto, daquilo que impulsionaram relativamente às várias entidades, o ICNF, o CCDRC e a Câmara Municipal relativamente ao PDM, eu só tenho uma pergunta a fazer. Se sabem, ou se têm essa informação e se nos podem dar, depois de todas essas entidades terem tomado as medidas, como disse, que foram essas entidades que foram fazendo, portanto, tomando medidas relativamente à questão do que estava a passar na Serra da Lousã, se nos sabem informar o que é que resultou de todas essas medidas, das várias entidades, seja a CCDRC, seja a ICNF, seja a própria Câmara Municipal. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Sr. Deputado Maurício Marques, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Inspetor-Geral, José Brito e Silva, e o Sr. Fernando Salgado, a quem agradeço a vossa presença e também a explicação que fizeram, e penso que ficou claro qual a atitude que tomaram, sendo que o IGAMAOT, como disse bem, não é uma entidade fiscalizadora. Não é uma entidade fiscalizadora e, apesar disso, cumpriu a sua missão pelos factos que lhe eram revelados. De todo modo, não sendo uma entidade fiscalizadora e, portanto, não tinha que intervir de imediato na ação que foi pedida pelas diversas solicitações que lhe foram feitas, acabou por depois cumprir a sua missão. Independentemente de não fiscaliza, mas, portanto, controla e tem que controlar também a Rede Natura. E há uma das coisas que aqui que existem dúvidas, é quanto à área que efetivamente foi intervencionada, sendo que o IGAMAOT tem também algum acompanhamento na Rede Natura 2000. Na Rede Natura 2000. E, portanto, há aqui algumas divergências das áreas. Eu queria saber se, neste momento, sabe qual foi a área intervencionada em Rede Natura. Porque uns falam em 142 hectares, outros falam em menos, mas sabemos que nem toda corresponde à Rede Natura e, portanto, gostaríamos de saber, efetivamente, qual a área onde se verificou esta intervenção, porque ela existe, há dúvidas quanto à sua dimensão, mas ela existe. Também diz a dado passo que informou a Câmara Municipal da Lousã e informou também todas as entidades que reclamaram dos procedimentos que tinham tido. Qual foi a resposta da Câmara Municipal da Lousã? Já sabemos que ficou evidente, segundo a sua intervenção, é que a Câmara Municipal de Lousã devia ter atuado e não atuou, segundo disse, e eu queria que isso ficasse claro, se a Câmara Municipal de Lousã atuou ou não atuou, em duas vertentes. A primeira, numa vertente de invasão da sua própria propriedade, e isso até é crime, não compete a vós, mas, portanto, e disse-nos aqui, e isso não ficou claro na primeira intervenção, que houve um espaço de 75 hectares que era propriedade da Câmara Municipal da Lousã, e onde se verificou esta intervenção, e, portanto, segundo me diz, a Câmara não interviu aqui, como também não interviu em áreas que não são suas, que não são de sua propriedade, ou seja, e aí já poderá não haver, não aqui como queixoso, mas violação do PDM da Lousã, porquanto me diz que há intervenção em zonas classificadas como reserva ecológica. Portanto, eu gostaria que ficasse aqui claro qual foi a intervenção da Câmara Municipal da Lousã nestes dois aspectos. O primeiro, na área pertencente ao município da Lousã, e na área não pertencente ao município da Lousã,
na área abrangida ou incluída na reserva, na reserva ecológica nacional, de acordo com a planta de condicionantes do Plano Diretor Municipal da Lousã. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Partido Chega. Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores inspectores e representantes da IGAMA-OT. O que se passou na Serra da Lousã é um testemunho alarmante da incapacidade do sistema de fiscalização ambiental em Portugal. Não estamos a falar de uma falha ocasional, mas de um colapso sistemático que permitiu a devastação de 142 hectares de floresta e 75 hectares de terrenos públicos em áreas protegidas por legislação nacional e europeia. Esta situação coloca em causa a própria razão de ser da IGAMA-OT. A vossa missão é garantir o cumprimento da lei. Mas o que vimos foi uma inação prolongada que permitiu que os infratores agissem sem medo de represálias. Falhas de fiscalização e inação inaceitável. As denúncias feitas pela Associação de Recuperação do Talagenal desde 2021 eram claras, precisas e exigiam uma resposta imediata. No entanto, em vez de uma ação célere e eficaz, assistimos a uma demora burocrática que resultou numa destruição irreparável. Assim pergunto, qual foi a razão desta demora inaceitável? Quantas inspeções foram feitas a estas denúncias, com base nestas denúncias e com que resultados? Quem falhou na decisão e na cadeia de decisão e porquê? Esta falta de ação demonstra uma apatia perigosa e abre caminho à impunidade. Se a IGAMA-OT não intervém com a firmeza necessária, está a enviar um sinal claro de que os crimes ambientais compensam. E permitam-me refletir sobre o que hoje aqui nos foi dado conhecimento e o que o Sr. Inspetor nos disse é que houveram várias denúncias iniciais da Câmara Municipal. Mais duas, mais três, e estamos perante um flagrante... observamos uma flagrante situação em que ocorreram denúncias de uma Câmara Municipal e de uma associação. Portanto, a IGAMA-OT não precisava de mais nada, foi passar o tempo, um ano e meio, 2 anos, para depois vir dizer à Câmara Municipal, no final, quando arquivou o processo, que tinha que agir e tinha o dever de agir. Se a Câmara não estava a agir, se os seus compete fiscalizar quem fiscaliza, seja a Câmara Municipal, seja o ICNF, o que é certo é que os senhores verificaram que o tempo, as entidades, uma entidade pública, uma associação, estava em causa sérias denúncias credíveis. Portanto, parece que todos falharam, principalmente a IGAMA-OT, porque já está a fiscalizar quem tem o direito de fiscalizar. Portanto, nós o que pretendemos também saber, já sabemos, é que os processos foi arquivado, recomendando o dever da Câmara Municipal, mas precisamos é saber que processos sancionatórios estão em curso contra os infratores. Como vão assegurar que os custos da recuperação são imputados aos responsáveis? Porque este processo já está coxo, já não se recupera o que se perdeu e que garantias vão ser dadas em situações semelhantes que não voltam a acontecer. Isto é que é preciso garantir, que não vai voltar a acontecer. Os senhores representantes da IGAMA-OT, a vossa atuação ou a falta dela tem consequências reais. A confiança dos portugueses nas instituições depende da vossa capacidade de mostrar que a lei é para ser cumprida e que os crimes ambientais não vão ficar impunes. Esta audição não pode ser um mero exercício retórico e exigimos ação imediata, medidas concretas e um compromisso sério com a proteção do nosso património natural. Não há mais espaço para desculpas ou inércia. Apliquem a lei, façam justiça e protejam o que é nosso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminamos assim a ronda pelos partidos. Eu devolvo a palavra ao IGAMA-OT, na pessoa do Sr. Inspetor-Geral, para responder às questões que foram levantadas e para complementar a informação inicial da maneira que bem entender. Para o efeito, tem cerca de 15 minutos. Faz favor, Sr. Inspetor. Eu, com todo o respeito pela ordem de intervenções, começaria pela última. Eu percebo a indignidade do Sr. Deputado.
como percebo a indignidade das pessoas que vivem na imediação das intervenções que reputam de negativas, mas Portugal é um Estado de Direito. Portugal tem entidades competentes, essas competências estão definidas nas suas leis orgânicas, resultam de um edifício legislativo, de um edifício jurídico que se pretende coerente e articulado, e os serviços, as diferentes entidades, não podem andar a sobrepor-se e a exercer as competências uns dos outros, senão bastava um serviço e não vários. Bom, feita esta questão inicial, a única coisa, este esclarecimento inicial, eu posso dizer que a Gama-OT interveio no limite das suas competências. Foi ao limite que lhe é permitido por lei das suas competências. Não só interpelou as entidades que tinham dever de fiscalizar, dever de tomar providências na zona da sua jurisdição direta, como acompanhou sempre esse processo até ao fim. Eu queria corrigir o Sr. Deputado, as denúncias não são de 2021. As denúncias começam em 2020. E foi porque quando a Gama-OT encaminhou a denúncia, como compreenderá, a Gama-OT recebe imensas denúncias de todo o país. As pessoas não sabem quais são as entidades competentes. Reclamam para a Gama-OT residualmente. E no exercício do direito de encaminhamento e de uma relação séria com os cidadãos, a Gama-OT encaminha as denúncias que não são da sua competência para as entidades competentes e dá disso conhecimento aos cidadãos. Sucede que, e sucedeu no caso presente, que esse acompanhamento, esse reencaminhamento, não foi acompanhado de ação da parte das entidades de fiscalização. Ou pelo menos a repetição em 2021 criou na Gama-OT a convicção de que esse encaminhamento não tinha tido da parte das entidades com poderes de fiscalização e de controle prévio a intervenção necessária. E foi por isso que a Gama-OT decidiu intervir diretamente naquilo que podia. Interpelou o ICNF para dar as informações que eu me vou abster de reproduzir aqui, de articulação, de avaliação, de tudo o que estava a ocorrer no terreno. Interpelou a Câmara Municipal de Lausanne. Obteve, a Câmara Municipal de Lausanne tem uma troca de correspondência com a Gama-OT que eu tenho aqui, sobre a matéria, em que a Câmara Municipal de Lausanne vem dizer claramente que o corte viola os artigos 37, número 1, 2 e 4, do artigo 38 do PDM. Ora, a Gama-OT, nem o ICM, nem mais ninguém, a não ser a Câmara, tem poderes para controlar o PDM. Só. Porque senão estamos a introduzir a administração central a intervir, a imiscuir-se na administração local. Quem foi autarca sabe que isso não é aceitável, nem é admissível à face da lei. Qual a razão da demora? Eu não sei se houve demora, Sr. Deputado. Se houve demora ou não, terá que ser interpelada o ICNF como entidade de... Naturalmente, Sr. Deputado, eu não vou perguntar ao Grupo Coral de Santa Luzia se há infrações de trânsito na autoestrada. Quer dizer, e terá que ser perguntado à Câmara Municipal de Lausanne porque é que logo em agosto de 2000, em vez de mandar uma carta para a Gama-OT, não determinou o embargo da obra, sendo que a desobediência ao embargo é crime. E provavelmente as coisas não teriam chegado ao ponto que chegaram. Quanto às denúncias várias, é verdade, as denúncias chegaram, todas, e foram todas integradas no processo da Gama-OT. Todas. Está aqui, para o Sr. Deputado, se quiser ver, a resposta, a listagem de respostas a todas as denúncias. Só que eu não abro um processo por cada denúncia. Estando em causa a mesma matéria, os mesmos factos, as denúncias estão acopladas ao mesmo processo. Isto é normal.
É assim que funciona. Quanto às consequências sancionatórias, mais uma vez, Sr. Deputado, terá que perguntar a quem instruiu e decidiu, ou está para decidir, os processos de contraordenação. ICNF, CCDR e, eventualmente, Câmara Municipal. A IGAMAOT não tem poderes para instruir processos de contraordenação nestas circunstâncias, quando as entidades competentes os estão a exercer. Penso que, das questões colocadas pelo Sr. Deputado do Chega, penso que respondi a todas. Quanto à questão do Sr. Deputado Maurício Marques, do PSD, qual é a área intervencionada em Rede Natura? Terá que fazer esta pergunta ao ICNF, porque o ICNF é que tem a carta da Rede Natura e é que sabe exatamente quais foram os contornos, não só da Rede Natura, como da zona intervencionada da Rede Natura. Qual a resposta da Câmara da Lousã? Eu não sei, Sr. Deputado. Eu não sei. A única coisa que eu sei é que a Câmara da Lousã, depois de interpelada pela IGAMAOT, responde à IGAMAOT que a intervenção afeta o PDM. Isto eu sei. O que é que a Câmara fez? Quando fez, ou se fez, apesar da correspondência trocada com a IGAMAOT, eu não tenho notícias de nada. Eu não sei se a Câmara levantou algum embargo, e se o fez quando, ou se esse embargo foi judicial ou extrajudicial, não sei. Eu não sei se a Câmara levantou algum processo de contraordenação por estarem a cortar, a fazer cortes em áreas da sua propriedade. Quanto à intervenção da Câmara da Lousã, não é pelo facto de haver terrenos da Câmara e terrenos que não são da Câmara que aumenta ou diminui a sua responsabilidade. A responsabilidade pelo cumprimento do PDM é total no município. Não se ocupa só dos terrenos camarários. E, se quiser, é uma agravante discursiva. Mas não altera a qualidade da intervenção. Quanto à senhora deputada Raquel Ferreira, os últimos são os primeiros, o que resulta de todas as medidas adotadas, o que resultou na prática e que nós sabemos foi a substituição de Pinheiro Bravo por arbusto, mas não sabemos mais nada. O que sabemos, que nos foi atestado, e eu tenho que acreditar nas instituições, até prova em contrário, é que não houve abate de nenhuma espécie protegida. Não houve corte de nenhuma espécie protegida. O que houve foi Pinheiro Bravo e eucalipto. Foi o que houve. E essa zona de Pinheiro Bravo e eucalipto deu origem a arbusto. Eu não sei se poderá ver aqui, esta zona que se vê aqui, a zona intervencionada, é a zona eucalipto e Pinheiro Bravo que foi substituída por mato e vegetação herbácea. Isto é uma letra muito pequenina para mim. Não há, isto é, o mapa de ocupação do território, de ocupação do solo da Direção-Geral do Território, que vem desde 2018 a 2023. Ou seja, não lhe posso dizer mais que isto. Uma coisa é certa. Aquilo que era a preocupação, corte de árvores, a corte cego, abrangendo espécies protegidas, eu não tenho evidências, as instituições que têm esse ónus a seu cargo garantem que não houve corte de qualquer espécie protegida. Muito obrigado. Sr. Inspetor, muito obrigado. Depois de respondidas todas as questões, eu acho que estamos em condições de dar por terminada a nossa audição. Agradeço mais uma vez a vossa disponibilidade e a vossa colaboração e aviso os Srs. Deputados que às 11h30 temos uma nova audição, desta feita com o ICNF. Muito obrigado. Sr. Presidente, se me der um segundo, é só para dizer ao Sr. Presidente e aos Srs. Deputados umas boas festas. Isto, se não nos virmos antes,
que acho pouco provável. Muito obrigado, e é recíproco de todos. Sr. Faz favor, queria... Muito obrigada. Sr. Presidente, não sei se é oportuno ou sequer se é possível, mas uma vez que temos um intervalo de quase 40 minutos, poderíamos tentar avançar na ordem de trabalhos e realizar a reunião ordinária, se todos os grupos parlamentares concordarem? Eu acho essa uma excelente sugestão. Por isso, acho que se ninguém estiver contra, podemos avançar dentro de 5 minutos.